Hoje a leitura vai ser de Atos 4 a 6 e Provérbios 10, de 1 a 16. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como podiam ver ali com eles o homem que foi curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José,
um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Atos 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou apenas a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: Os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas para vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel,
mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, a cerca de 400 homens, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolheu entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Provérbios 10, de 1 a 16. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios a apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente
causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Amém. Amém, Cris. Glória a Deus. Obrigada. Gente, Atos é uma fonte, né, inesgotável ali de poder da manifestação de Deus, os homens ali cheios do Espírito Santo, e a gente, cada versículo literalmente é um universo, né? É difícil a gente escolher aqui algo para a gente refletir, porque a verdade são muitas riquezas aqui, né, entregue cada manhã, e especialmente em Atos tem muita coisa tremenda, então eu sugiro que vocês meditem, né, na palavra, deixe o Senhor ministrar o coração de vocês e mostrar ali as riquezas, né, as profundidades que tem em cada versículo. Vou destacar alguns brevemente aqui para hoje, mas a gente vê aqui num panorama, no capítulo 4, João e Pedro, eles são presos, né? Aqui a gente vê o início da perseguição da igreja. Então, a gente vê que a comunidade vai crescer ali para 5.000 homens. Então, começa a ter um crescimento exponencial e a perseguição ela vai aumentar também, né? Os apóstolos ali, eles são liberados, mas são advertidos para não pregarem em nome de Yeshua, né? E a gente começa a ver que a comunidade ali começa a orar por ousadia, né? E aí, no capítulo 5, tem algo interessante aqui sobre Ananias e Safira. A gente vê que Ananias, ele mente, né? E ele tenta ali enganar os apóstolos e na verdade, Pedro fala para ele que ele não estava mentindo para eles, mas para que ele estava mentindo para o Senhor, né? E ali, imediatamente, vem um juízo ali sobre ele, né? Então, e logo em seguida, sua esposa também. Os dois morrem, e isso traz o quê? Grande temor ali na comunidade, né? E os apóstolos seguem realizando sinais, maravilhas. A gente vê que eles são presos, depois o anjo vem e o liberta. É isso mesmo, o anjo do Senhor vem e liberta eles, né? A gente vê isso, essa manifestação angelical aqui muito presente, né, no início da igreja primitiva. Então, a manifestação angelical, ela faz parte dessa obra de redenção de Deus, né? E os anjos nunca foram abolidos, eles continuam manifestando, eles continuam agindo, eles continuam trabalhando, né? Então, se você quer saber mais sobre o ministério dos anjos, o apóstolo Israel, ele de tempo em tempo abre um curso e explica à luz da palavra sobre os anjos, né? Ele deve anunciar em breve o curso que ele vai ministrar sobre o anjo, sobre os anjos. Então a gente vê algo interessante sobre Gamaliel, né? Gamaliel era um rabino ali muito respeitado, né? E com toda aquela perseguição, Gamaliel ele vai aconselhar no Sinédrio que eles não devem interferir ali, né? Porque se eles estiverem interferindo e a obra for de Deus, eles estão perseguindo o próprio Deus. Eram religiosos ali, né? O corpo religioso ali de Jerusalém não estava entendendo que aquele mover todo que estava acontecendo era de Deus. E muitas vezes a religiosidade faz isso, né? Muitas vezes você não entende um mover profético, aquilo ali às vezes buga as suas limitações, as suas travas de entendimento, né? As suas colunas que você tem ali, muitas vezes, dentro de uma religiosidade, e aí é que começa a bugar, a pessoa não consegue entender, aquilo está fora daquele padrãozinho que você tem na mente, né? E às vezes você julga, você persegue, você fala mal, você vai contra, e aquilo ali é uma manifestação de Deus. Então, esse conselho de Gamaliel, né, foi um conselho sábio,
Porque ele fala, olha, se vocês perseguirem e isso for de Deus, né, se não for de Deus, logo vai passar, isso vai passar. Mas se for de Deus, vocês estão perseguindo o próprio Deus, né? Então traz aqui realmente para nós muitos ensinos. Quero falar um pouco sobre o contraste da postura dos apóstolos e em relação a Ananias e Safira. A gente vê que eles estavam ali num período de perseguição, né? E estava todo mundo ali sentindo aquela onda de perseguição. E aí a gente vê como revela a complexidade e a profundidade, né, diante das adversidades e a forma como um líder espiritual ele deve estar agindo diante disso. A gente vê que a autoridade espiritual, ela não está apenas em exercer um julgamento, né? Porque quando Ananias, ele mente, Pedro, ele age como um juiz ali. Aquela unção que está sobre a vida dele, né, é uma unção que não era uma autoridade dele, mas era uma autoridade do Espírito. E ele julga aquela ação de Ananias, né, porque ele estava ali agindo de uma maneira contrária. Ele fala, o Pedro fala ali para ele, como que você deixa Satanás entrar no seu coração, né, e fazer você mentir a Deus? Então, ele age ali como um juiz cheio de autoridade. Então, mas a gente vê em todo o cenário, em todo um contexto, que a autoridade espiritual ela não está apenas em exercer um julgamento, mas ela também está em suportar injustiças com graça, porque eles foram presos, né? Eles passaram por situações de perseguição e eles tiveram que suportar essa injustiça, toda aquela injustiça com graça. Então, nos ensina com tudo isso nesse panorama, né, que a nossa vida em Deus, ela vai exigir um discernimento para saber quando a gente tem que ser firme contra o pecado, quando a gente tem que ser gentil, né, quando a gente tem que confrontar e quando a gente tem que perdoar. Realmente é extremamente complexo, né? Mas é isso que a gente vai passar e a gente vai ser experimentado, a gente vai ser provado nisso tudo, né? Então, Yeshua nos chama a gente ter a mesma sabedoria de a gente manter altos padrões de integridade, né? Dentro das nossas comunidades. Aquilo ali, a gente vê que essa situação de Ananias, né? Essa questão da mentira, isso são coisas que para nós já não servem mais, queridos. A gente precisa viver num alto padrão de integridade. E tem que ser verdadeiro, tem que ser algo de dentro para fora. A gente não pode pregar uma coisa e viver outra, né? A gente não pode querer viver num reino de justiça, de verdade, de amor, né? E viver algo contrário. A gente tem que respirar, né? Todos os benefícios, a bondade, o caráter que o Senhor nos deu, né? Então, quando a gente demonstra amor, perseverança, né, diante de toda circunstância externa, a gente está estabelecendo o reino de Deus. Então, isso é um princípio para uma fé madura e eficaz. Para a gente fechar, em Provérbios 10, 12, fala um trecho, esse é um provérbio de Salomão, né? A gente vai ler ele em duas partes, e no versículo 12, ele fala assim, primeiro, antes eu queria só comentar dois pontos aqui que linka com Ananias e Safira. No versículo 2 de Provérbios 10, ele vai dizer assim, ó, não há nenhum bem na riqueza desonesta, mas a retidão livra da morte. E depois ele vai dizer no 16, a obra do reto traz vida e o rendimento do ímpio lhe traz castigo, né? Então, às vezes você pensa assim, né, mas o ímpio prospera, mas aqueles que são da concorrência prospera. A palavra é clara, né, de dizer que o rendimento do ímpio lhe traz castigo e não há nenhum bem na riqueza desonesta. A gente vê claramente, né, como que para Ananias foi bem rápido, né?
Então, em contraste a isso, a gente vê, né, que o que enriquece é a bênção do Senhor. No próprio Provérbios vai dizer, as bênçãos coroa a cabeça dos retos, né? E ele vai trazendo isso em vários outros versículos, de que o que enriquece as nossas vidas, de fato, é a bênção do Senhor, né? Então, no versículo 12 vai dizer assim, o ódio suscita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Gente, esse versículo é extremamente poderoso, porque é a própria essência, né, do nosso Deus. Então, a gente vê que isso é algo que precisa ser manifesto nas nossas vidas também, né? A gente vê que aqui traz literalmente, né, o plano redentor do Senhor, a multidão de pecados, o amor, ele cobre a multidão de pecados ou de transgressões. Então a gente deve entender o coração, o caráter do nosso Deus em relação a isso. De fato, é isso aqui que ele proporciona, né, ao mundo. O amor dele é nesse nível, é um amor que cobre multidões de pecados, multidões de transgressões, para aqueles que se arrependem, para aqueles que aceitam o amor dele, o perdão dele, né? Então, assim como a gente também é perdoado, a gente também deve perdoar os outros. E a nossa visão, ela precisa ser a mesma visão do nosso Pai. A gente deve buscar amar os outros, mesmo quando é difícil, né? E o amor, ele tem que ser a nossa principal abordagem na resolução de qualquer conflito. O amor sempre vai ser a chave, queridos. Sempre vai ser a chave. Esse é o núcleo de tudo, é o amor, né? Então, a gente precisa entender isso como um princípio principal no reino de Deus. E a gente vê isso em vários outros livros, por exemplo, em Levítico vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Em Miqueias, quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Salmo 103, 12 vai dizer, quanto está longe o Oriente do Ocidente, tanto afasta de nós as nossas transgressões, né? Então, e em 1 Coríntios, Paulo vai descrever ali, né, sobre o que é o amor, né? O amor não se ensoberbece, o amor não tem ciúmes, e ele vai descrevendo ali toda, né, a questão do amor. Então, o amor é a chave para nós, traz uma lição tremenda do poder de transformação que o amor de Deus nos oferece. Amém? Que a gente possa ser inspirado por essa sabedoria que nós recebemos aqui nesta manhã, e que nós venhamos a estabelecer os altos padrões do reino de Deus em nossas vidas. E sabermos lidar com as circunstâncias, por mais injustas e desafiadoras que seja, nós precisamos passar por elas, né, com graça. Amém? Se mantendo firmes naquele que nos comissionou. Deus abençoe vocês, queridos. Bom dia e até amanhã, com a graça do Eterno. Shalom, shalom.